Bom dia. Meu nome é Jaqueline, sou terapeuta holística e trabalho com biomagnetismo médico. Peço que dê o like, se gostar comentem e se fizer sentido compartilhe. Hoje a gente vai falar de uma coisa que a gente sempre passa por isso. Hoje a gente vai falar de energia. Porque quando a gente está com uma energia muito bacana, a gente quer, colocar ação em alguma coisa, a gente planeja, organiza, faz tudo uma estrutura e faz planos, e a gente começa a tentar colocar isso em prática. E no momento desse que a gente está botando ação, muitas vezes a gente está estudando sobre isso, tentando colocar de um jeito que parece mais com o nosso perfil, muitas vezes a gente desanima. Às vezes a gente coloca uma energia, eu vou fazer isso, eu vou mudar, eu vou... Seja em qualquer coisa, seja até na estrutura da casa, ou alguma coisa que eu quero realizar, uma viagem que eu quero fazer. E a gente vem naquele pique, principalmente quando a gente vai trocar de ano. Ano que vem eu vou fazer isso, fazer aquilo. E aí, às vezes a gente começa o ano nesse pique, nessa ação mesmo. E no meio do percurso a gente começa a desanimar. Ou a gente deita, pra dormir e fala, não, amanhã eu vou fazer isso. E quando a gente acorda, a gente, meu Deus, acho que não vou conseguir fazer tudo isso. Ou dá aquela preguicinha, ou muitas vezes o tempo, que é corrido. Por que que a gente desanima? É muito mais rápido do que quando a gente quer realizar, a gente quer botar essa ação. É muito mais fácil a gente falar, acho que não vai rolar. Não vou fazer essa mudança agora não, porque às vezes eu tenho que mudar se for uma casa, móveis de lugar, e aí vai me tomar tempo, eu tenho que arrumar meu armário, mas eu tenho que tirar tudo. E a gente acaba sempre colocando um empecilho, ou uma desculpa para não fazer, ou se vê logo um obstáculo para não realizar aquilo. Porque é tão mais fácil a gente falar que não vai fazer. E como é muito mais fácil a gente desistir do que a gente botar garra e energia e ação, para as coisas que realmente faz sentido, que a gente quer mudar, que a gente quer realizar. Às vezes a gente está numa dinâmica tão bacana, poxa, eu quero estudar, quero fazer esse curso, e vou me planejar. Aí daqui a pouco a gente já começa, mas eu tenho que acordar mais cedo, eu vou ter que dormir mais tarde. E no final de semana eu vou ter que estar presa nessa situação. Na realidade a gente sempre coloca desculpa ou pretexto, muitas vezes, pra gente não realizar algo. Porque realmente dá trabalho. Quando a gente começa a fazer uma movimentação, dá trabalho. E quando a gente começa e a gente está indo bem, a gente está toda empolgada, e falei, poxa, tá dando tudo certo, conseguindo. Vem algo no meio assim, dá uma trava na gente. Acontece alguma coisa no percurso que a gente, poxa, por que isso aconteceu? Eu tava tão bem, tava indo num pique tão legal, tava acontecendo as coisas realmente que eu queria que acontecesse. Tava sendo um encaixe, do que eu pensava, do que eu queria, da minha proposta, da minha ação. E alguma coisa vem, interrompe aquilo ali. Uma coisa que a gente não estava esperando. E a gente desanima. E aí a gente fala de energia,
que nós somos geradores de energia. O que a gente realiza através da nossa própria energia, né? A energia do pensamento, energia física, energia espiritual, que somos seres espirituais, e a gente tem todo um contexto de energia para que a gente funcione, né? Para que a gente tome ação, que a gente tome bons pensamentos. Tudo se transforma em energia. E quando a gente baixa a nossa energia, a gente vem no pique fazendo as coisas e acontece uma coisa para dar uma freada na gente. E como a gente consegue se restabelecer disso aí? Dessa freada brusca, né? Como a gente está no carro e de repente algo aparece na nossa frente e a gente tem que frear de qualquer jeito. E tem que prestar atenção para não ocasionar acidentes. O que a gente faz? Bom, eu no meu contexto de vida, eu tento sempre entender o porquê que aquilo ali aconteceu e por que aquilo teve esse poder de me paralisar, de me dar um stop, né? Por que que eu deixei que aquilo ali contesse toda essa energia, toda essa potência que eu vinha colocando em algo que é importante para mim, porque se eu estou botando energia é importante, é uma coisa que eu quero realizar. E de repente por alguma coisa, por alguém, por um momento, e algo que acontece que não é agradável, me faz paralisar. E aí eu tenho que tomar a decisão. Eu paraliso e paro, definitivamente. Eu paraliso, analiso, vejo que aquilo ali causou em mim, por que causou e por que aquilo aconteceu. Eu digo que é um momento que eu tenho de luto. Eu acho que todos nós vivemos momentos de luto sem perceber. Quando algo acontece que nos atinge e a gente simplesmente para. Como se fosse uma força que veio assim, botou um bloqueio, né? E a gente realmente para, a gente atinge a gente de uma tal forma que a gente automaticamente fica pensando, poxa, estava tudo bem e agora aconteceu isso, será que é para eu continuar? Será que eu estou no caminho certo? Será que... tantas perguntas que a gente começa a colocar dentro dessa situação. E sim, muitas vezes é para a gente continuar. E aquilo que vem é uma pausa para alertar a gente. Não que a gente tem que muitas vezes que parar. Às vezes sim, às vezes não. Aí depende do contexto, né, do que a gente está realizando. Mas muitas vezes é para a gente parar e falar, peraí, eu estou indo muito acelerado, né? Eu não estou tomando os cuidados, a cautela que eu preciso para eu poder terminar isso com segurança, né, com alegria, que me traga aquela energia que eu estou buscando. E aí a gente tem que ter essa compreensão, né? E como eu reponho essa minha energia, porque ela baixou, né, a frequência. Quando vem algo negativo, automaticamente a nossa frequência ela baixa, né? Porque a gente recebe um baque e que a gente não está esperando, né? E aí a gente, é como se a gente precisasse se recuar, né? Botar um passinho para trás, fazer uma análise, um retrocesso aí, para poder a gente ver como a gente vai começar novamente ou dar continuidade àquilo que a gente está fazendo. E eu faço da minha energia um luto. Quando algo vem e me abala, eu tenho pelo menos uns 3 dias de luto, analisando, né, os pontos de tudo. Tá bom, eu entendi, agora eu tenho que retomar da onde eu estava, mas com um novo olhar.
E de repente aquilo ali veio para paralisar algo que mais à frente ia me causar um transtorno ou um dano, ou aquele caminho que eu estava trilhando não era assertivo para o que eu tenho que realizar, porque eu quero realizar, né, para os meus conceitos. E aí a gente tem essa trava, né? Assim, um momento assim de pausa. E por outro lado, a gente não pode deixar que essa nossa frequência, essa nossa energia fique ali concentrada naquilo ali. Se é o medo, se é uma incerteza, se é uma questão financeira. E a gente tem que analisar aquilo tudo, mas não deixar passar muito tempo. Por isso sempre eu gosto de fazer tudo em 3. 3 dias, pensar, com menos tempo possível, para que eu também não abaixe a minha energia e a minha frequência num ponto que tire o ânimo que eu estava, ou tire o foco que eu tenho, o desejo de realizar aquilo, porque quanto mais tempo a gente tem essa pausa, mais dúvida a gente vai ter, mais medo nós vamos ter, mais incerteza nós vamos ter. Então, buscar logo a nossa frequência, a nossa energia de elevação é fundamental. E às vezes acontece, Às vezes acontece algo conosco e a gente simplesmente desiste. Ai não, acho que isso não era pra mim não. E não procura nem saber por que aquilo ali aconteceu. Por que aquela energia entrou dentro da minha, da minha energia, do meu tempo, do meu espaço para que aquilo acontecesse. Qual foi a permissão que eu dei energeticamente para que aquilo viesse? Ou por que eu tive essa paralisação? É um tempo para eu refletir, para eu ver realmente se é isso? Ou se é dessa forma que eu tenho que realizar? Mas o importante disso tudo é não deixar passar muito tempo, é pegar isso como uma forma de aprendizado e colocar energia, energia de ação. Aí, ponto. Não tem que rever, voltar um pouquinho e rever os passos que eu dei e o que eu posso agora modificar e acrescentar na minha vida, para que isso tenha frutos, Que tudo que a gente coloca ação, que a gente começa a fazer mudanças, quer fazer transformação, quer sair de um lugar para o outro, quer trocar de casa, de carro, quer fazer uma viagem, ou quer fazer um curso, ou colocar um curso para alguém. E a gente tem essa paralisação, porque o universo ele é muito sábio. O Criador, o Deus, que é o nome que a gente tem o costume de falar. Isso não importa o título, não importa a energia. Essa energia universal, que a gente percebe o tempo todo, ela muitas vezes ela nos traz uma paralisação, uma forma da gente parar e analisar e formatar tudo novamente. Então acho que esse caminho aqui, acho que realmente lá no final não ia dar muito certo. Às vezes eu ia ter muitas percas, ou simplesmente aquilo que eu estava fazendo não faz mais sentido, então ela fica no meio do processo. Às vezes elementos que você usa, ou um estudo que você está se dedicando, mas há uma nova forma de você pegar aquele conteúdo ali e colocar dentro da ação que você quer. Então são pequenas percepções que a gente deveria ter, mas no momento do embarque, no momento dessa energia que quebra essa nossa condução, a gente se perde, A gente se perde no meio do processo. É nesse momento que a gente precisa recolher, se colocar para dentro,
começar a analisar, pô, se isso aconteceu, por quê? Por que que isso veio e me paralisou dessa forma? Por isso que essa energia ou essa pessoa, né? Que ela é uma pessoa, mas ela é uma energia, né? Essa pessoa entrou no meio dessa minha mudança e já falou algo e já mudou todo o meu pensamento, né? Ou disse que ia me ajudar em alguma coisa, né? Às vezes a gente precisa do auxílio de alguém para realizar algo e a pessoa, quando chega em cima do processo, que é a parte dele, poxa, não vai dar para eu te ajudar, não vai dar para eu fazer, ou mesmo que você pague, não vai dar para eu fazer por causa disso. E aí você atrasa muitas vezes seu processo por causa do outro. Então são pequenas coisas que acontecem que muitas vezes você fica tão chateado, né? Poxa, que eu estava vendo tá indo tão bacana, né? E de repente alguma coisa acontece, né? Como jogar água na fogueira, né? A gente tem que entender que a fogueira ela não se apaga assim na primeira. Ela fica aquele carvãozinho ali, né? Quando a gente vê a lareira da churrasqueira, uma fogueira, né? de festa junina, a gente percebe que ela fica ali, aquela fumacinha, né? Pronta para alguém vir assoprar e ela descer de novo. Gosto muito de botar analogia nas coisas. E pega fogo novamente. Né? O quanto a gente quer que aquilo ali cresça. Né? Qual a energia que ele está botando aí para aquela situação crescer mesmo. Com vontade, com alegria, expandir. Aquilo faz sentido. Se faz sentido, eu vou lá, vou abanar. Né? Eu preciso jogar água naquele momento ali, porque até para poder eu entender para onde isso aí estava indo. Mas tá lá, o carvão lá, tá lá vermelhinho, pronto para eu ir lá, né? Colocar a minha energia, né? Abanar para que pegue novamente força. E na realidade a gente não pode deixar que situações ou pessoas ou momentos nos tire do caminho, porque na realidade toda vez que a gente está no caminho que vai nos levar aonde, vai nos realizar como pessoa, né, como profissional ou como um lado amoroso, sempre vai haver coisas, pessoas, situações para tentar nos bloquear, nos paralisar. Né? É como se fosse um teste. Porque eu digo que nós somos testados o tempo todo, né? O quanto que eu quero realizar aquilo e quais são as dificuldades que eu estou tendo. E eu preciso entender aquela dificuldade e sair daquela dificuldade, porque senão eu não vou conseguir agir, eu não vou conseguir botar ação, não vou conseguir buscar recursos para que aquilo ali aconteça. Seja recurso financeiro, seja recursos de gestores, mentores, pessoas que saibam mais do que eu, pessoas que já passaram pelo processo, que já aconteceram com eles, provavelmente, né, porque eles já estão numa escala, né, superior, maior do que o meu processo. E autoconhecimento também, né, você pegar um livro ou um vídeo e tentar discernir aquilo ali, né, e colocar na prática do que você está vivendo, porque às vezes você não tem o custo para financiar alguém para te ajudar, e aí a gente começa a pesquisar, né, aqui, ali, no YouTube, é uma grande plataforma que nos traz esse acesso, né, nos traz essa liberdade de estudar. É lógico que quando você pega um curso que tem começo, meio e fim, tudo ali fica mais simplificado, o entendimento é mais fácil. Mas se você tem uma dúvida, você vai lá no YouTube e pesquisa, provavelmente aquela dúvida alguém vai estar postando, falando sobre isso. E você pega e tenta colocar dentro do seu processo. Eu já fiz isso várias vezes, né? De tirar dúvidas. Falei, poxa, como é que eu faço isso aqui? Eu falei, vou buscar lá no YouTube.
E realmente tinha alguém lá com o vídeo e tal, e eu voltava algumas vezes, né? Peraí, deixa eu voltar aqui que eu ainda não entendi, né? Eu falei, agora sim. E aí eu começava a fazer, entende? Tem coisas que a gente não vai conseguir fazer sozinho porque precisa de prática, né? Mas a ideia, né? Às vezes você tem uma ideia e não sabe como vai começar. E aí você busca lá e você tem a ideia, né? A sua primeira visão. Poxa, se ele fez assim, eu posso aperfeiçoar pro meu perfil, né? Porque cada um trabalha a mesma técnica de modo diferente, tá? Eu pego aquilo ali e transformo numa coisa que tenha mais a ver comigo. O importante é a gente não paralisar, não desistir, não deixar para trás. Porque se é uma coisa boa, se é uma coisa que eu estava, né, buscando, botando a energia, provavelmente alguma coisa ali dentro daquilo ali vai fazer sentido. Pode ser que aquele primeiro ponto de vista que eu estava colocando a minha energia, realmente não estava legal. E a gente para, analisa novamente, se organiza, planeja e coloca novamente, né, com paciência, com sabedoria, estudando, pesquisando, para que se realize. E é importante que a gente eleve a nossa energia, né? Mesmo que a gente sofra algum embaque no processo, e eu sei que é difícil, difícil a gente ter essa concepção, esse pensamento na hora. Eu falei, poxa, na hora a gente fica aborrecido, a gente fica com raiva, a gente fica triste, a gente chora, né? A gente conversa com o universo, né? A gente pergunta por quê? Por que eu, né? Por que aconteceu isso comigo? Tava tudo bem, tava tudo certinho. Não estava tão certinho assim, porque essa paralisação, na realidade, veio para me mostrar que tinha algo que não estava funcionando ou que não ia funcionar. E eu ia perder muito tempo com aquilo. E aquilo não faz sentido para essa nova proposta que eu quero, esse novo ciclo, essa nova realização, esse novo feito, né? Essa nova dinâmica que eu quero botar na minha vida. Aquilo ali não fazia mais parte, simplesmente acabou. Saiu. Aquela energia não tem mais nada a ver com a energia nova que eu estou trazendo para o meu dia a dia, para minhas realizações. E aí a gente precisa colocar essa energia. E eu falo sempre da respiração, né? Respirar. Às vezes é fundamental a gente colocar o oxigênio para dar essa harmonizada no nosso ser, na nossa mente, né? Nos dá força, nos dá alegria. Entender que tudo tem um propósito, né? Tudo tem um porquê. Se não foi daquele jeito, porque há um porquê. Às vezes a gente quer ver e às vezes a gente não quer ver. Mas há um porquê. É porque aquele relacionamento não deu certo, aquele emprego não deu certo, aquela culinária que eu fui fazer no final não deu certo. Tem um propósito daquilo. Às vezes o propósito é me aperfeiçoar mais na culinária. Às vezes aquele emprego, as pessoas que estavam lá iam comprometer a minha energia, não ia deixar eu expandir. São várias coisas que acontecem, então a gente tem que nos perguntar, né, o porquê. Tá, achei a resposta e vamos começar, vamos pegar novamente, se dá para continuar dali, a gente continua, mas colocando agora um novo sentido, né, uma nova energia, e não nos deixar abater e permanecer no abate, né? Nos abater é normal, né? A gente sai um pouco do foco, às vezes a gente perde um pouco o chão, mas a gente escala de novo. Tem que escalar, tem que pegar as ferramentas que a gente tem acesso e vamos embora. Vamos organizar isso aqui de novo e vamos ver o que deu errado. Vamos descartar isso aí, vamos olhar para o que a gente pode construir em cima desse aprendizado, né? Porque tudo é um aprendizado. É energia que precisa ser renovada muitas vezes, né? Estou fazendo aquilo há muito tempo. E eu quero sair daquilo ali, mas eu estou naquele vício, né?
no vício, na rotina daquilo ali. Mas eu quero mudar, eu peço mudança, mas eu continuo insistindo. E uma hora o universo fala assim, peraí, já que ela não vai pelos pés, vamos dar um empurrãozinho. E aí, pá, algo acontece e tira toda a nossa estrutura e a gente fala, e aí a gente, né, puxa a clareza e fala, pô, realmente eu estava insistindo naquilo ali. E realmente não é mais para ser. Eu entendi, agora vamos partir para o novo, vamos partir para as realizações, vamos botar energia para cima, vamos respirar, botar cilindro de oxigênio, que é uma bênção divina, né? Vamos reformular tudo e mão na massa. Vamos abraçar o que é bom. As coisas ruins vêm para nos dar um aprendizado. E como nós somos bons, né, em superar aquilo ali e botar energia, né, para acontecer, energia de grandeza, energia de amor, de fertilidade. Entender que nós somos muito melhores do que nós imaginamos. Somos, gente. Nós temos tudo, nós temos todas as ferramentas, né? O Divino Criador nos deu todas as possibilidades, inúmeras, infinitas possibilidades. E não podemos deixar algo ou alguém paralisar o nosso crescimento, a nossa força de vontade, né? De roubar a nossa autoestima, entendeu? Com frases, com ações. Não devemos, porque nós somos seres divinos. Deus deu tudo. Criador, Jeová, Javé, não importa o nome. Essa fonte universal, essa fonte divina, ela constrói o tempo todo. E ela dá a ferramenta que a gente precisa naquele exato momento. Temos que ter um momento de luto, sim. Se respeite quando algo acontecer e você ficar sem chão, você ficar triste, aborrecido. Dê esse tempo para você, sim. Isso é importante, né? Os rompimentos, sejam afetivos ou profissionais, que acontecem na nossa vida, as percas, seja financeiras ou familiares, elas acontecem para nos despertar. Então, faça o seu luto, né? Se respeite, se acolha esses 3 dias. Mas depois, faça como a fênix, que é o meu símbolo preferido. Renasça. Renasça com mais sabedoria, com mais força, sabendo que você é capaz de tudo para realizar o que você precisa realizar, sempre buscando a clareza, a verdade e o amor. Né? Quando a gente tem essas 3, a tríade que eu chamo, né? Se a gente tem clareza do que realmente a gente quer, se a gente coloca essa energia, essa força, né? Essa potência que a gente tem, coloca amor, tá pronto. É o início. E aí a gente vai construindo aos poucos, a cada passo, né? Pequenas pinceladas se faz um quadro. Um grande artista não foi descoberto de dia para a noite. Muitas vezes ele precisou morrer e passar séculos para alguém descobrir o quadro dele, e aí agora são trilhões, né? Milhões de dólares. Então, creia, você pode, você consegue. Você tem energia suficiente, conhecimento suficiente. A paralisação é o luto. Se permita esses 3 dias de luto. Se fortaleça. Respire, respire. Na hora que estiver pesado, pare tudo. Respire, conte até 3, até 6. Prenda o ar e solte, libere tudo isso através da sua respiração. Mas não paralise, não se permaneça refém de situações, de pessoas, muitas vezes. Busque energia, coloque essa energia, cresça
dentro do que você acha que é bom para você. Porque nós todos viemos para crescer, para expandir e para ser felizes. As atribulações e as percas e as controvérsias são aprendizados. Faça seu luto, se respeite. Acabou, finalizou, mãos à obra. Como eu começo tudo de novo. Não pare. Nós somos seres perfeitos através dessa fonte linda que é o Criador. Não desista. Busque, analise, pesquise. Peça ajuda se for preciso. Mas não deixe os seus sonhos virarem pó. Ser soltos aí ao vento. É muito importante quando a gente se acolhe e que a gente descobre quanto a força nós temos. E nas atribulações é que a gente descobre a nossa potência. E aí, ninguém segura mais. Obrigada por estarem aqui. Espero que alcance alguém e que faça diferença. E muito obrigada. Até a próxima.